Glória a Deus. Diz assim esse versículo, vou ali pela NVI, deve ser igual ao meu, mas vou ler ali, é igualzinha. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Até aqui a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar e pedir a ajuda do Espírito Santo. Amado Senhor, estamos aqui em adoração e louvor, e esse é o lugar que queríamos estar nesta noite. O lugar da adoração, o lugar da tua presença, o lugar que vamos ser instruídos, o lugar que vamos ser, Senhor, preparados para uma nova etapa dessa semana. E, Senhor, e a tua palavra nos ajuda nisso. Agora eu te peço, Senhor, a cada um que está ouvindo esta mensagem, ou que vai ouvir futuramente, que seja tocado por ti nesta noite. Aqueles que precisam de cura, eu quero declarar cura nesse momento, de toda dor, de toda enfermidade, seja arrancada agora e levada para a cruz do Calvário, onde venceste, Senhor, por nós. Agora, Senhor, também abre as nossas mentes, para podermos entender o que tu queres falar nesta noite. Em nome de Jesus, pode sentar. Eu dei o tema para essa palavra hoje, é a importância do diálogo. Eu tenho observado como isso tem sido uma grande dificuldade no meio da sociedade, no meio do povo de Deus, e isso tem me preocupado. Apesar que nós estamos numa noite de ceia, e a gente pensa que alguns temas ele não deve ser abordado, ao contrário, todos os temas da Bíblia estão nos trazendo, são colocados como direcionamento. E uma das coisas é o diálogo, é o relacionamento, é a conversa. Mas antes de falar sobre os pontos que eu quero falar, eu quero contar um testemunho. Eu tenho pedido aos irmãos para que possam me escrever os testemunhos. Assim eu posso compartilhar com a igreja e a gente se alegrar, né? Então, eu quero falar aqui, anunciar essa bondade, essa fidelidade do Senhor para a vida dessa pessoa e para conosco. Porque Deus tem sido bom conosco, não tem sido, amado? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Tem sido bom para conosco, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Esse testemunho é da irmã dos anjos, Maria dos Anjos. Paz, igreja. Ela coloca assim, vamos ler como ela colocou. Paz, igreja. Ano passado, minha filha fez algumas provas para colégios federais. Foi classificada e eu estava esperando que ela fosse chamada. Mas nós tínhamos preferência por uma em especial. Agora, em 2024, eu me deparei com uma unidade desse colégio no centro do Rio. Não sabia que existia essa unidade ali. Então, estendi as minhas mãos para essa unidade e disse: Senhor Jesus, eu gostaria tanto que minha filha fosse chamada para estudar nessa unidade. Faz esse milagre, Jesus. Uma semana depois, eu recebi um e-mail chamando a minha filha para fazer a matrícula naquela unidade que havia pedido a Deus. Hoje ela está matriculada, estudando no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no curso de biotecnologia. Verdadeiramente, o Senhor nos ouve e nos atende nos detalhes. Glória a Deus! Glória a Deus! Pode dar salva, é testemunha, amados. É uma resposta de Deus. Com a conversa que ela teve, né? Fé. Fez um ato profético, a gente chama. Passou pelo lugar, entendeu que Deus é com ela, levantou a mão e disse: é aqui que a minha filha vai estudar. Amém? E ela teve essa experiência. Sabe por quê? Porque a gente faz aquela, não vamos cantar, mas aquela música que fala muito, que está baseada na palavra, que Deus é um Deus de aliança. É um Deus de promessa, é um Deus de relacionamento. Isso é uma grande verdade. Deus gosta de se relacionar com seus filhos. Deus gosta de conversar com seus filhos, dialogar com seus filhos. Isso está tanto comprovado quando nós falamos sobre Adão, né, no paraíso, e depois Deus traz Eva para ser sua coadjutora ali, adjuntora, né? E a gente observa que a palavra de Deus diz lá em Gênesis 3, se você observar, vai falar que Deus sempre venha ao entardecer, conversar com o homem. Olha que interessante. Porque é bom a gente entender que diálogo é algo importante. Tanto é importante que Deus vinha conversar com o homem. Deus não precisava fazer isso. Sabe por quê? Que Deus tem um atributo que é só dele. Ele tem a onisciência. Ele não precisaria conversar com o homem para saber o que ele estava pensando. Eu já sei o que ele está pensando, sei o que vai fazer, então tá bom. Mas olha a preocupação desse Deus tremendo e ir lá conversar com ele.
e conversar, participar. Claro que a Bíblia diz que esse homem vai ter um problema, e aqui eu acho muito interessante nesse momento, que esse homem vai ter um problema, porque há uma desobediência, você conhece essa história, e aí entra o pecado, né, o desvio, né, do propósito que Deus tinha para aquele homem, para que ele pudesse ter vida eterna e não uma condenação que entrou com uma morte sobre a vida dele. Mas diante daquele problema, Deus não se assim não, se afastou do homem. Apesar do problema, vai guardando essas palavras, porque como da reflexão, você tem que guardar tudo, presta atenção, olha para mim e deixa o Senhor falar com você, amém? Nós já pedimos ajuda do Espírito Santo, fica tranquilo, que está aí do teu ladinho, está dentro de você, trabalhando em você, trabalhando em nós, amém? Então, ele observe que nesse texto também de Gênesis vai falar que quando o homem se afasta, Deus não fala assim, não vou mais conversar com o homem, porque Deus não sabia que ele tinha se afastado. Mas no momento que há um problema, ele vai buscar uma conversa com o homem. Então, quando houve um problema, ele não se afastou. Ele disse, não quero mais conversa, não quero mais papo. Ao contrário, ele veio no mesmo horário e procura o homem e diz, Adão, onde está? Onde estás? E aí ele vai falar o que aconteceu, mas Deus faz um relacionamento de conversa e trabalha essa conversa, esse diálogo de Deus com o homem. O homem falou o que estava acontecendo, o problema que houve, que ele já havia comido do fruto do conhecimento, e aí o Senhor falou, agora isso vai trazer alguns problemas para você. Isso foi uma conversa. Você vai ter consequência, a terra vai ter consequência, você vai ter consequência, a mulher vai ter consequência e vai ter consequência para a serpente também. Eu vou resolver tudo, mas vai ter misericórdia sobre a tua vida. Sobre a tua vida vai ter misericórdia. Na conversa, houve solução. Vai guardando isso. Na conversa, houve solução. Então, a gente vai aprendendo com a palavra de Deus e o Senhor também, em Gênesis 18, nós também não precisamos ler, mas lá no versículo 17, eu quero que você faça esse destaque para mim, tá? Esse texto, Abraão, ele está ali naquela preocupação dele, eu vou colocar no Gênesis aqui 18, está naquela preocupação dele, acontece uma coisa muito interessante. A palavra de Deus diz que Deus vai aparecer a Abraão, Deus vai falar com Abraão. E aí, ele está ali sentado na sua tenda, e em um dado momento aparece, a palavra de Deus diz, ele vê ali entrando umas pessoas, 3 homens. Ele viu 3 homens de pé, estrangeiros. Na visão dele, no que ele estava observando, eram 3 homens. Mas nós vamos observar que não eram 3 homens. Entre esses 3 havia uma teofania, havia uma presença de Deus ali manifesta. E havia também 2 anjos. Mas ele conversou com aquelas pessoas. E ele, como de costume, isso era cultural, por tempo, quando se recebia alguém ou se via alguém, se convidava essa pessoa para que ele não continuasse a jornada, porque certamente estava com fome, uma necessidade, falou, fica aqui em casa. Então ele fez todo o procedimento correto e convidou que essas pessoas pudessem ali comer. E aqui essas pessoas comeram. Num dado instante, um desses homens começa a falar com Abraão que ele vai ter uma bênção na vida dele. Deus vai prometer a ele um filho. Só que Abraão já está envelhecido, ele não tem ainda a ideia de quem está ali dando aquela palavra, mas depois que começa a uma promessa tão forte, ele sabe que ali há uma presença de Deus manifesta. E há um relacionamento com ele, e a palavra de Deus diz que ele fala que da próximo ciclo, e é muito importante a gente saber que Deus quer mudar o ciclo. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai mudar o teu ciclo. A primavera está chegando. Ah, pastor, está vindo o verão. Estou dizendo, a primavera está chegando para você. Em nome de Jesus. Isso é um ciclo que Deus muda. E Deus diz, ó, vai acontecer um detalhe, você vai ter um filho, e aí Sara, né? Sara vai ficar um pouco assustada. Não é esse não, é o 17, tá? Aí Sara vai ficar assustada porque ela está ouvindo essa conversa. Olha que eu estou falando, conversa. Fala, conversa. Um diálogo. Está havendo um diálogo ali. E ela escuta isso e ela diz, poxa, isso é impossível. Ela deu um sorrisinho assim, mas não de deboche. Ele fala, não foi isso assim. Ela falou, é como assim?
assustada, espantada. Como isso pode acontecer? Aquele sorriso que eu disse, como? Isso é muito, porque já passou o meu tempo. E Abraão já está envelhecido, então é impossível. E aí há uma promessa que vai acontecer, e daqui a um tempo a promessa vai ser dada e ela recebe essa palavra. Nós não vamos demorar nisso, não, mas só para ir se situando. E eles recebem aquela palavra, que bênção. Mas aconteceu um detalhe. Aí o Senhor vai falar aqui no versículo 17, assim, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Olha, os dois anjos, eles vieram com uma missão, porque eles iam em Sodoma e Gomorra, que havia um problema muito sério lá em Sodoma e Gomorra. Deus ia resolver essa situação. Mas Deus antes, nessa teofania, estava ali com Abraão. Ele disse, eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Eu vou falar com ele. Eu vou mostrar a ele o que está para acontecer. E Deus, ali com a presença, começa a falar com ele o que aqueles dois anjos tinham saído para fazer. E ele faz a intercessão, e aí a palavra você sabe que Ló vai ser salvo, a sua família vai ser salva, mas acontece, as suas filhas, sua mulher, mas acontece no meio do caminho, que a esposa olha para trás, está tudo salvo. Tudo bem. Mas olha, observa o detalhe. Deus falou, Deus precisava dar satisfação a Abraão. Sim ou não? Não precisava, mas Deus está nos ensinando alguma coisa aqui. Deus está mostrando que diante de alguns problemas, a gente precisa levantar os questionamentos. Precisamos levantar o problema que está acontecendo. Não podemos esconder diante de pessoas que são tão importantes para nós, que estão envolvidas conosco, e falar assim, não, eu vou resolver. E aí, quando a pessoa sabe, a bronca já aconteceu, não teve chance de dar uma solução, não teve chance de falar e dar uma posição, porque será que a ideia não poderia ajustar? Tanto é que Deus, quando ele começou, Senhor, se por acaso, ele começou, se por acaso tiver lá tantos, o senhor resolve com 50? Ah, resolvo, mas não tem. Mais 40. E aí, olha o que Deus está permitindo, que ele coloque uma situação para a gente buscar o quê? Uma solução. Então, a gente começa a observar que na vida cristã é importante o diálogo, é importante a conversa, porque o próprio Deus mostra isso. E aí, a história mostra que o Senhor vai dar uma solução que foi encontrada. Foi salvar Ló e sua família. E teve que ser às pressas, mas uma ficou, como eu já falei, é importante você saber disso, mas foi dada uma solução. Então, a gente vai mostrando aqui que o diálogo pode trazer o esclarecimento. O que é o diálogo? Traz um esclarecimento a respeito de um assunto. Você tem um assunto para resolver, você tem que conversar. Você tem que falar. E sabe que eu observo? Que se a gente falasse lá fora, lá no mundo, de repente, o sistema do mundo, a palavra de Deus diz que a gente não pode se acostumar com o sistema do mundo, não se conformeis. Paulo fala na igreja, não se conforme com o sistema do mundo, não se conversa, não tem papo, é gritaria, eu não quero mais saber. Mas aqui, Tiago diz assim, meus amados irmãos, ele está falando com o povo de Deus. É importante vocês dialogarem, ouvir. Coloque a situação, coloque. Aí eu vou para Jesus, vamos lá. Explicar alguns fatos de Jesus. Jesus explicava os questionamentos dos seus discípulos. Eu fui buscar, assim, alguns pontos que Jesus também fazia isso, porque tem que ter na Bíblia. Tudo que a gente vai falar não pode ser uma ideia de um pastor, tem que ser tudo alicerçado na palavra de Deus. Né? Hoje nós falamos de desenvolver. O desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento cristão também está no diálogo. A importância de conversar. Amém, igreja? Amém? Você está aqui comigo? Então é importante. Olha Jesus, olha o que está em Mateus 13, 18. Vamos ler esse pedaço, que é um texto conhecido. Eu não vou me me aprofundar nos textos só assim, para dar uma palha para vocês se situarem. Ele diz assim, portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. O que acontece? Foi os discípulos. Jesus chega num local, começa a trazer uma parábola, todo mundo está escutando a parábola, diz, o semeador saiu a semear,
Daí começa, a semente foi lançada, e aí as aves comeram semente, uma caiu no meio do caminho, caiu sobre pedra, aí o sol queimou e tal, e vai falando, mas uma caiu boa terra, e os discípulos ficaram assim, não entendi nada. O que Jesus está falando? E aí eles falaram assim, Jesus, não entendemos nada. O que o senhor quis dizer com isso? Aí Jesus vai dizer, esse foi o texto que eu coloquei? Não, deixa só no texto mesmo, tá? Aí, por isso ele fala, portanto, ouça o que significa. O 17 ainda vai dar, deixa eu portanto. Pois, em verdade, digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí ele está dizendo, nós não entendemos, pode botar no 17, no 18. Ele está dizendo, nós não entendemos. Jesus poderia falar, eu não tenho que dar satisfação a vocês, irmãos. Vamos nos colocar aqui, porque às vezes a gente pega a palavra e não coloca na nossa realidade para nós entendermos o que Jesus está fazendo em amor. Ele diz, rapaz, eu já expliquei, eu estou falando de semeador, você não sabe o que é semente? Já perdeu a paciência. Não sabe o que é semente, rapaz? Ô Pedro, tudo bem, você é pescador, mas você nunca viu semente? Não sabe o que é passarinho comendo semente? Você não sabe o que... Aí, olha, Jesus teve a paciência de explicar. Ao ser perguntado, não estou entendendo, Jesus diz, olha, o semeador significa isso, a semente significa isso, as aves significam isso, a pedra significa isso, e a boa terra significa isso. Aí fala, que bom. Olha o amor de Deus, diálogo. Porque a gente tem que entender que é importante o diálogo. Olha outro texto também, em Mateus 17. Vamos ler 14 a 21. Pode pegar, se você não quiser ver a Bíblia, está aí. Vamos ler o 14. Quando chegaram, eu vou ler essa parte. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Um texto bem conhecido. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, outro na água. E eu os trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga meu menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos aproximou-se de Jesus, em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Olha mais uma vez, olha aqui que Jesus... Eles estavam com uma dúvida e queriam uma resposta. Olha, mais uma vez, Jesus vai conversar com ele e vai explicar. E aí Jesus disse, olha, para isso precisa... Vamos ler o texto que aí vai ajudar o pessoal. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E Jesus começou a explicar. A fé que vocês têm é pequena. Em verdade, lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. E nada será impossível para vocês. O 21. Não tem? O que aconteceu com o teu texto? Deu problema? Então, deixa eu pegar aqui que eu vou... Isso é bom ter com a Bíblia, né, irmãos? Achou? Mas essa casta não se expulsa senão com oração e jejum. E Jesus começa a explicar a eles. Olha, o que está acontecendo não é... Porque eles ficaram de... Porque estavam usando o nome de quem? Quem pode me falar? Estava usando o nome de quem? De Jesus. Estava fazendo certo ou errado? Estava fazendo tudo certo. Vocês não entenderam. Usaram o nome de Jesus. Né? Porque Jesus deu autoridade para usar o nome dele. Então eles usaram. Fizeram tudo certo e não aconteceu nada. Ele falou, não entendi. Aí Jesus vai explicar. Não, mas essa situação, vocês precisam de fé. Vocês precisam tirar essa incredulidade do coração de vocês. Então tem que trabalhar isso, tem que orar, tem que jejuar para que essa incredulidade, essa falta de fé, essa indisposição, alguma coisa acontecer com vocês. Mas se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer esse demônio sai e vai sair. Você vai dizer para essa enfermidade, seja curado, será curado. Mas para isso precisa uma dedicação. Eles entenderam. Olha como a explicação nos ajuda a caminhar. Mas se ele não fosse explicado, poxa, Jesus não explica nada para a gente. A gente pergunta a ele, pô, Jesus é bronca mesmo, hein? Oh, caramba! Brincadeira, eu só fico com ele porque ainda faz uns pãezinhos aí, uns peixes, multiplicar, porque se não fosse isso, eu não aguentava. Mas não é. Jesus está mostrando essa importância. Então, o diálogo é uma ferramenta essencial. É essencial nós termos diálogo para a construção do nosso relacionamento. Esse é muito importante.
E eu coloco aqui, eu fui buscar o que é dialogar. Dialogar é trocar opiniões, alternância dos papéis do falante e ouvinte. Alguém fala, alguém tem que ouvir, alguém ouve, alguém tem que falar, e a gente vai fazendo essa troca, e vai se buscando. Mas não é imposição. Diálogo não é... Eu vou falar mais uma vez, porque essa palavra é para essa noite, para nós, porque Deus quer nos ensinar. Sabe por quê, amados? Sabe o que está acontecendo? Nós temos paciência com todo mundo. Isso até estou adiantando aqui que eu já escrevi. Nós temos paciência com todo mundo, mas não temos paciência com as pessoas de casa. Nós temos paciência com a pessoa lá do trabalho, o cara fala o que quiser, assim... Mas se a sua esposa falou, seu marido falou, você já virou. Só Jesus sabe que tu já virou, né? Só Jesus sabe. Então, por isso a gente está falando, dialogar é importante. Não é ficar calado, deixa eu falar, não quero saber. Não existe isso na rua. Jesus mostrou que quando os discípulos queriam falar com ele e perguntar, Jesus teve paciência. Amado, até Jesus, nós vamos falar de Jesus quando ele vai para a ceia. Amado, nesse momento foi um dos momentos mais difíceis de Jesus. Ele teve paciência de ajudar os discípulos, de orientar os discípulos. Então, nós como servos de Deus precisamos entender essa importância. Então, Tiago fala, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Quando a gente está pronto para ouvir, porque a gente quer conversar. Por isso ele coloca, seja pronto para ouvir. Porque se não está pronto para ouvir, você não quer nem conversar. Sim ou não? Ah, eu quero falar coisa, não quero nem ouvir. Nem fale, nem começa. Nem começa que o negócio está feio aqui. Isso é em casa. Isso é na casa. Aí a gente tem que cantar, entra na minha casa. Tem que pedir Jesus para entrar na casa. Então, só misericórdia. Né? Então, meus amados, Tiago está falando para os seguidores de Jesus, está falando para nós. Quem tinha o Espírito Santo, eles tinham o Espírito Santo ajudando a viver essa nova vida, a formar um caráter de Cristo na vida deles. Então, esse crescimento da nossa vida precisa estar ligado também à conversa. Ser cristão e não conseguir conversar, você está num problema muito sério. Ser cristão e você não consegue bater um papo com a pessoa que você ama, muitos filhos têm problema com seus pais porque seus pais não conversam com os filhos. Aí depois, vamos ganhar os filhos para Jesus. Você mesmo não conversa com o teu filho. Você não conversa com a tua filha. Né? O pai não conversa, mas o filho também não conversa com o pai. Passa para lá, passa para cá. Então, amados, esse cuidado, ser cristão, ser evangelho, é um cuidado em todas as áreas. Porque começa a bênção na nossa casa, amém? Por isso, a minha casa é uma bênção. A minha casa é casa de paz. Mas tem que fazer alguma coisa para essa casa ser casa de paz. Amém? Então, eu tenho percebido as dificuldades que as pessoas têm para conversar com seus entes queridos. Eu tenho percebido isso. E que muitas vezes essa impaciência, ira e falta de perdão não acontece com aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes você perdoa o seu colega do trabalho, perdoa o taxista que foi, o cara não parou, passou com a roda debaixo do teu pé, você, muito obrigado, passou o pé certinho. Sujou meu sapato aqui. Mas se alguém fizer isso dentro de casa, acabou. Então, está vendo como a gente é impaciente muitas vezes dentro de casa? Então, está falando isso para nós cristãos. A gente tem que observar se isso está acontecendo. Eu quero que isso esteja acontecendo lá no Canadá, não aqui. Pode ser que o Daniel esteja passando isso lá no Canadá, lá com o povo lá. Mas eu quero que Deus trate a nosso coração, amém? É porque a gente vai levando as coisas assim, mas a gente tem que observar que se nós estamos num pé de guerra dentro de casa, e aqui nós estamos dizendo que queremos entrar no Santo dos Santos. Que lugar maravilhoso o Santo dos Santos. Porque aqui eu quero ficar, Senhor. Porque lá em casa só tu sabes. Entende isso? Então Deus quer trabalhar em cada um de nós. Jesus tinha todos os motivos para perder a paciência com os seus discípulos no rito da ceia. E isso ele sabia que estava para acontecer. Vamos ver Mateus 17, 22. Eu posso ouvir um glória a Deus?
Quando você dá glória a Deus, você movimenta os céus. Hoje de manhã aconteceu algo aqui extraordinário. Nós estávamos aqui louvando a Deus, veio uma palavra de ensinamento hoje de manhã sobre a cultura. Daqui a pouco o Senhor falou, vou mudar o céu, dá glória. Ele só pediu para dar glória, mais nada. A gente começou a dar glória e o nosso céu foi mudado. E essa noite não será diferente. Dá mais um glória aí. O céu da sua casa vai mudar. Dá 2 glórias. Glória, glória a Deus. Aleluia. O céu do teu trabalho vai mudar 3 glórias. Glória, glória, glória. A Deus. A sua família é uma bênção. Agora dá glória até que você não aguentar. Vai lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Irmão, a gente tem que viver isso. Por isso Jesus falou para aquele povo, povo incrédulo, se vocês tivessem o tamanho do grão de semente, vocês iam falar que vai acontecer já agora, está acontecendo agora. E vai acontecer. Se você crê, já está acontecendo na sua casa, amém? Eu creio, na minha casa já está a bênção lá. É bênção mesmo. Ainda mais que ela está aqui hoje, glória a Deus. Mateus 17, 22. Deixa eu botar aqui que eu quero falar algo. Mateus 17. Esse texto aqui, Mateus 17, Jesus está falando várias coisas. 17, 22. Jesus vai falar sobre a sua morte. Deixa eu ver aqui, 17. Eu estou no 16. 17. Mateus 17, 22. Aqui. Olha só. Jesus está curando um menino demoniado. Lembra aquele caso que eu lhe falei? Porque não tem fé. Jesus está curando esse garoto. Porque aconteceu esse problema. Jesus vai explicar. Os discípulos, o amor de Jesus, vai conversar com ele. Vem cá, vamos explicar vocês, para vocês crescerem, para a gente desenvolver uma unidade aqui, vocês comigo, e foi desenvolvendo essa unidade. Mas aconteceu, Jesus falou assim, Jesus vai falar sobre o que vai acontecer. É o 22? O Filho do Homem, Jesus fala assim, o Filho do Homem, foi a primeira vez que ele vai falar. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Bota o 23. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram tomados de tristeza. E Jesus começou a falar, olha, Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E agora, quando ele está no 20, no versículo 20, 17 agora, 20, bota no Mateus 20, versículo 17, Jesus vai falar mais uma vez, Jesus está indo para Jerusalém, aqui. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e disse, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e ao mestre da lei. Eles condenarão à morte, entregarão os gentios para que zombe dele, os açoite e o crucifique. No terceiro dia ele ressuscitará. Mas Jesus está falando, eu vou passar por um momento muito difícil. Vão zombar de mim, vão me bater, vão me crucificar. Eu vou ter que passar por isso. É a segunda vez que Jesus faz. Quando Jesus está na ceia, ele está sabendo o que vai acontecer, sim ou não? Vem comigo aqui na história. Jesus está na ceia, ele sabe o que está para acontecer? Ele já falou 2 vezes. Um no capítulo 17, lá com aquela situação do menino, e agora mais à frente. E agora acontece, era para Jesus estar de baixo astral. Você sabendo que tem uma bronca, a gente com pouca coisa, a gente já fica desanimado. Pouca coisa, né? Se hoje você estava lá a comida lá na mesa, e aí tinha aquela carne assada, não sei se você comeu carne assada, ou aquele franguinho assado, né? Quem gosta de frango, aquele camarãozinho em cima do peixe, Jesus, glória a Deus. Aí desde vir 10 camarãozinhos, botaram 8. Estragou a dia hoje. Já aborreceu, porque ela recebeu 10, eu recebi 8. Eu quero 10 camarões. Ponto, já baixou, já o dia ficou ruim. Caso o dia, às vezes, coisas tão pequenas. A nossa emoção já desestabilizou, a gente já se aborreceu, aí já levanta da coisa. Eu quero mais comer também camarão. Tem gente assim. Não, me deu os 10, não como também mais. Faz malcriação. Sim ou não? Isso acontece, irmão? Estou falando alguma coisa fora de normal? Não acontece na sua vida, né? Mas acontece por aí? Acontece, né? Então tá bom. Jesus estava sabendo que ia morrer, ia ser espancado, tudinho. E ali tinha um traidor à mesa com ele.
Jesus ainda levanta, vai lavar os pés do pessoal. Já parou para pensar isso? Jesus está para morrer daqui a pouco, vão pegar ele, vão dar uma surra nele, está sabendo o que vai acontecer. Ele falou, vão zombar de mim, vão me espancar, vão bater, mas no terceiro dia eu vou vencer, mas vai acontecer isso. Jesus estava pertinho. Aí os pessoal falaram, eu vou lavar o pé de vocês. Jesus falou, eu não vou lavar pé de ninguém, gente. Vocês que lavem o pé. Estou aqui para morrer daqui a pouco. Ah, dá um tempo, vocês sabem, já falei para vocês, eu vou apanhar. Alguém quer apanhar por mim aí, Pedrão? Não, eu vou, vai nada, Pedrão. Você não se garante. Vou se converter, aí vai dar fé, agora não dá. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi cuidando do pessoal. A gente vai ter alguém aqui que vai trair. Sabe o que Jesus faz? Pega o pão, molha e dá para o traidor. É você, sabe o que ele está falando? Oportunidade. Aí ele não quis a oportunidade. Jesus falou, olha, gente, sabe que é o traidor? Ele vai me trair. Esse aqui, ó. Sabe as escrituras? É ele aí. Ajuda, levanta, você. Jesus não podia fazer isso, gente. Vocês estão aqui entendendo? Mas Jesus está aqui, ó, dentro dessa situação, não está deixando que as coisas atrapalhem. E aí o Senhor fala com Judas, a palavra de Deus diz que desde Judas pegar a bênção, ele come do pão e o demônio e Satanás entra nele. Você vai, o que você tem que fazer, faz. Ele está falando com Satanás já. O que você tem que fazer, faz. Ele saiu, aí Jesus continua, Jesus vai ser preso, vai apanhar, tudo aconteceu. Mas Jesus sempre dialogando, sempre resolvendo, tendo ter paciência. Claro, você fala, mas eu não sou Jesus. Eu sei que você não é Jesus. E glória a Deus, porque eu não vou te seguir se você for. Entende? Se aparecer um Jesus aqui, só pode ser de nome. Mas o Salvador, nós não vamos seguir, não é verdade, irmão? Então, Jesus está mostrando essa capacidade. Então, Tiago fala, vocês têm que aprender a ouvir. Então, você tem que ter calma, você tem que promover compreensão. A escuta, quando a gente escuta, nós melhoramos nossos sentimentos, a nossa necessidade. Quando eu escuto as pessoas, quando um casal quer falar com outro, ele precisa escutar. Ele precisa parar. Porque eu falei aqui com vocês, o que eu tenho percebido é que as pessoas têm paciência com todo mundo lá fora. E, às vezes, dentro de casa, nós não temos paciência. E a gente não quer escutar. Às vezes, a esposa tem razão. Às vezes, o marido tem razão. Não é só as esposas que têm razão, não. Mas os maridos, às vezes, têm razão. Então, como se vai buscar a razão? Conversando. Há um problema? Não se esconda. Não feche a porta do quarto. Né? Aí é o esconder. Não se fecha, não se tranca. Fica 3 dias sem falar. Como um cristão, um casal fica sem 3 dias sem falar. Como um filho fica 3 dias sem falar com o pai. Estou aborrecido. Pega o celular dele que acaba logo o aborrecimento. Aí você resolve as questões. Mas a gente tem que aprender que na vida cristã a gente precisa saber dialogar. E com a nossa casa, com a nossa família. E esse problema precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa ter o cuidado com as palavras. Às vezes liberamos palavras dentro de casa que se tornam legalidades. O inimigo aproveita disso. E a pessoa fala, não quero mais saber, eu não gosto mais de você, vai para o inferno. Tem gente que chega a falar isso. Um cristão já vai para o inferno, tá? Sabe o que ele está fazendo na casa dele? Ele está abrindo portais. Eu não vou entrar nesse profundo aqui, mas só explicar a vocês. A palavra de Deus diz que há um poder de morte e de vida na nossa palavra. Há um poder de morte. Então, eu tenho que entender que é o dialogar que eu preciso e não obrigar. Então, as pessoas estão pegando a palavra e estão mudando. Eu primeiro me iro, né? Aí depois, a palavra de Deus, eu vou até pegar o texto aqui. Eu primeiro me iro, depois eu falo e quem sabe eu vou escutar. Não, primeiro você vai escutar e você não vai se irar. Quando a gente se ira, é por uma questão justa. Você está, então eu não posso me aborrecer? Pode. Então chama, eu estou aborrecido, vamos conversar? Aí a pessoa fala, não vamos conversar agora não, vamos conversar daqui a pouco. Eu acho isso até sábio. Você tem que pedir a direção de Deus. Você tem que pedir em tudo. A gente fala, se a gente diz assim a palavra de Deus, sem mim nada podeis fazer, até para conversar tem que saber pedir ao Senhor ajuda. A gente pensa na hora de conversar, o Espírito Santo fica aí, que esse problema eu resolvo. Não faça isso, mas a gente faz. Eu estou dizendo, não faça isso. Peça ao Senhor uma direção. Observe o que está acontecendo. Por que aquela raiva, aquela ira entrou de repente?
Irmãos, eu tenho falado a vocês que às vezes Deus me permite passar alguns momentos para que Ele me dê o que Ele quer falar. A minha esposa nós estávamos cuidando da mãe da Marise, ela deve até estar escutando, ela teve um probleminha, nós fomos no hospital, saímos do hospital, ficamos várias horas no hospital, lá em Botafogo não, Maitá, ficamos várias horas lá, conseguimos tratar, viemos, compramos remédio, foi um dia muito agitado, a gente teve que fazer ela cuidando, eu cuidando e tal, fazendo a minha parte, já estava chovendo, já estava cansado, eu não tinha almoçado, e aí comi, eu gosto de comer amendoim, agora vou parar, porque eu já vi o mal que me fez. Aí eu comi um pouquinho de amendoim, não sei o quê, aí fomos para casa, aí ela me pediu para buscar alguma coisa. E ela estava subindo, olha o detalhe, ela estava subindo lá no nosso prédio, tem uma rampa para subir as cadeiras, eu subi também, pessoa que é cadeirante, ou subir principalmente mudança, para passar por escada, tem a parte de escada e tem a parte de rampa. E ela estava subindo com a mãe dela. Eu sei, porque eu sempre que levo a mãe dela para o hospital, para fazer as coisas, para dentista, para tudo, então eu já sei que ela tem condição de subir sozinha, mas Marisa nunca fez isso. Era a primeira vez que ela estava fazendo. E eu estava querendo falar com ela, estava indo do carro para sair. E eu falei assim, amor, vem aqui. E ela falou, espera. Eu, tipo assim, espera, eu estou cuidando aqui. Irmãos, olha o que aconteceu. Ela nem sabe disso. Naquele momento, eu estou uma ira em mim. Assim mesmo. Eu dentro do carro e assim, vou ficar do lado de vocês. Por que ela falou assim tão alto, espera? Olha só. Por que ela falou assim tão alto, espera? Não respeitou, não? Está na frente de todo mundo, fala, espera. Aí eu saí. Tá bom. Peguei o carro e fui. Mas na caminhada, o Espírito Santo falou comigo, rapaz, o Espírito Santo é demais. O Espírito Santo é demais. É só você deixar ele à vontade. Aí, quando aquela experiência, rapaz, ela estava cuidando da mãe dela. Naquele momento, quando ela falou, espera, você estava distante do carro. Eu disse, espera. Ela escutar? Espera! E assim, ela estava brigando, ela disse, espera! Eu assim, estou cuidando da minha mãe. Mas aquilo foi uma seta. Eu, espera! Eu falei aquele cara do Chaves, qual é o nome daquele que faz a cara e boca? O Kiko. O que é o Kiko? E aí, ali no indo, eu vi, aí cheguei em casa, aí aquilo já estava entendendo, mas estava chateado. Aí eu falei, mas eu tenho uma solução, o diálogo. Eu não tinha esse tema, não. Eu falei, eu tenho que conversar com ela. E aí ela sabia que eu estava lá, ela é muito engraçada, ela senta e está com medo, né? Eu cheguei, o cara que não tem, que nada aconteceu. Falei, oi, amor. Falei, como eu vou fazer agora? Aí eu falei, amor, aconteceu esse negócio aí, eu fiquei chateado. Falei, trouxe a pauta o problema. Eu fiquei chateado, amor. Você falou espera alto, poxa, eu me senti desrespeitado, tinha vizinho lá. Eu falei, amor, eu falei espera porque tinha que esperar. É, eu sei. Me perdoa, me desculpa. Aí eu devagarinho fui lá, dei um beijinho na boca dela, nos lábios. Aí ela recebeu, aí depois ela assim ficou assim. Irmãos, está vendo como é fácil? Mas ela também cedeu. No momento que ela viu que eu fiquei chateado, ela falou, poxa, mas ela, quando ela viu que eu me dispus a colocar em pauta o problema, ela sabia que eu tinha sido setado. Eu entendi. Eu havia sido setado com aquela palavra. Vê como a gente pode ser setado rapidamente por pequenas coisas e aquilo vira uma briga, uma confusão. Aí o inimigo aproveita, eu já vou cortar, já vou começar a. Eu tenho umas coisas, mas vou já começar a ir para a conclusão da cada ceia. E aí, como o inimigo aproveita isso, porque a gente também, não, você me desrespeitou. Pensa agora ao contrário. Chega, você me desrespeitou, eu me senti desrespeitado, hein? Eu me senti. Você falou na frente de todo mundo. Aí começa assim, até o homem faz assim, poder no nome de Jesus. Começa o homem a fazer assim, vigia. Vigia. Fala direito, homem. Olha, você me desrespeitou. Eu não gostei, não.
Eu não quero mais falar com você. Pronto, aí acabou. Aí o inimigo aproveita e fala, ele diz que a casa dele é de paz, mas ele disse que não quer mais falar. Ele liberou uma palavra de morte. Entendeu o que é a palavra de morte? E na sua boca tem a palavra de vida e não de morte. Está em provérbio. Vigia o que você fala. Estou chateado, está dentro de razão, mas eu amo essa esposa, eu amo esse filho, eu amo o meu lar e eu vou trazer presença. Quem vai sair envergonhado é o diabo. Jesus vai sair glorificado dentro da minha casa. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então, se você está conseguindo entender isso, né? Eu já posso até ir para a conclusão. Tem muita coisa aqui para falar, e quando Deus permitir, eu falo em um outro momento, sem ser uma reflexão. Mas observe isso. De tudo que eu estou falando, eu quero que você entenda o que o Tiago está nos passando. Meus amados irmãos, vocês são servos de Deus. Não deixe que a ira, né, se ponha, o sol se ponha. Não tá isso não está em Tiago, não. Mas a palavra de Deus, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que eu estava fazendo ali, eu não deixei que o dia passasse. Sabe por quê? Se você deixar o dia passar, a noite virar, a bronca vai ficar maior. Aí se é casal, um dorme para cá, outro dorme para lá. Aí quando encosta, faz assim. Aí puxa a coberta, outro puxa. Fica com a coberta. Oh. Começa problemas maiores. Então a gente começa a acertar. Irmãos, isso é a vida normal. Mas só que a gente trouxe Jesus para essa nossa vida normal, para essa vida ser maravilhosa, extraordinária, acima da expectativa, para que o mundo reconheça em nós que nós somos servos de Deus. E aí, em tudo que fizermos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Foi por isso que Jesus morreu também. E eu já vou para a conclusão. Eu quero dizer a vocês, foi por isso que Jesus morreu. Jesus quer nos trazer salvação, mas Jesus quer que a nossa vida tenha uma vida de bênção. Se a nossa vida, dentro de casa, está tendo problema, se a gente está tendo dificuldade, seja externa, às vezes não é só com a família, né, poder colocar outros pontos, mas se é coisas externas, observa o que está atingindo, está vindo como seta, para tentar desanimar. Porque o objetivo do inimigo não é tirar você da igreja, é tirar você como adorador. Parar a tua adoração. Para você chegar aqui, sempre está um céu com problema. E levar esse céu com problema para lá. Agora, quando a gente fala assim, não, Senhor, o meu céu não é um céu de problema. O meu céu é um céu de bênção. Então, se eu entendendo, a Oséias vai explicar como profeta e vai dizer, o meu povo, uma palavra de Deus, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes nós estamos perecendo, passando tantas coisas, falando, eu louvo a Deus pelo corpo, pelo sangue, mas não está entendendo o que Jesus fez por nós. Não está entendendo que não é só cura Jesus pode curar. Mas o que adianta cura se não está tendo paz? O que adianta cura se você não consegue conversar com a pessoa que você ama? Não consegue entender? Uma das coisas, graças a Deus, mas nunca aconteceu, mas não faça birrinha com seu marido. Eu estou tendo autorização de Deus para falar isso hoje. Eu já terminar, mas nunca faça birrinha com seu marido. Te aborreceu agora, não tem mais. Agora vai ficar 3 dias no sufoco aí. Não faça isso. Isso é evangelho, irmãos. Não se assuste, não. É ensino. Não faça isso. Porque o inimigo vai aproveitar disso. Você está jogando seu marido aos leões? Está jogando sua esposa aos leões? Não, vai ter. Estamos com problema, vem cá, você é meu. Vem cá, dá um abracinho gostoso. Dá um abracinho quentinho. Estamos aborrecidos, mas Jesus é bom e vai resolver isso. Eu tenho fé. Esse monte vai sair. Aí você vai ver que famílias curadas é a igreja abençoada. E aí a gente entende os feitos de Jesus. Jesus diz, eu vou passar tudo isso, mas eu vou vencer. E se vocês creem em mim, vocês vão vencer também. Você entendeu? Então que Deus te abençoe.